Boa tarde, sejam bem-vindos ao Santo Tirso em 30 minutos. Como é habitual, temos connosco o engenheiro Castro Fernandes. Boa tarde, engenheiro. Boa tarde, Sílvia. Hoje vamos começar com um tema que certamente agrada a todos os tircenses: a descida dos impostos para 2024. A Câmara Municipal anunciou na semana passada um alívio histórico da carga fiscal sobre as famílias e empresas tircenses, nomeadamente a redução da taxa de IMI, a derrama e o IRS, algo há muito esperado. Sim, é um facto que as pessoas já há muito que falavam que era necessária uma redução de alguns impostos locais, porque esses não são todos os impostos locais, há mais impostos locais. Por exemplo, o CELBIUC é um imposto que é essencialmente municipal. Agora parece que o Estado quer ficar com uma pequena parte, mas o IUC, sei lá, o Imposto Municipal de Transações, o IMT, e outros impostos e taxas e tudo que normalmente as pessoas achavam, iam comunicando, que dado os resultados financeiros dos anos económicos, que se justificava a descida dos impostos. É um tema muito importante. É um tema que tem a ver com o futuro. No futuro, dizem os entendidos, que a taxação dos impostos locais é um dos aspectos que vai ser mais importante nas eleições. Portanto, daí se ver a importância que tem. Aliás, não é só ao nível municipal, é também ao nível nacional, não é? Porque é que o Governo, nesta proposta de orçamento, diz que vai baixar o IRS. Ao contrário, vai subir o IUC. Portanto, vai baixar o IRS, porque as pessoas também acham que pagam muitos impostos, não os verem diminuir. A carga fiscal sobre as famílias portuguesas é muito elevada, onde o Governo fez a proposta de baixar o IRS até ao quinto escalão, e as câmaras municipais, nomeadamente Santo Tirso, entenderam também por bem baixar o IMI. E baixar o IMI porquê? O IMI, o Imposto Municipal de Imóveis, a antiga contribuição autárquica, ou então ainda mais antiga, a contribuição predial, a contribuição predial urbana e a contribuição predial ao nível rural também. Hoje chama-se IMI, Imposto Municipal de Imóveis. Para quem tem imóveis, é de facto um imposto muito pesado, muito pesado. Então, para os jovens e para todos aqueles que compraram a sua habitação, o seu apartamento, é muito elevado. Não é por acaso que o Governo também estabeleceu que a cobrança deste imposto possa ser feita em 3 prestações. Portanto, a cobrança do IMI é, de facto, talvez o imposto mais significativo que as autarquias têm, aquele que dá, entre aspas, resmas de dinheiro às câmaras, que lhes permitem fazer muita coisa. E, de facto, desde há uns anos esta parte, nós víamos a Câmara Municipal anunciar que o valor do excedente orçamental, não é bem isso, eu chamaria aquilo que é o lucro da atividade da Câmara durante um ano, não é bem isso, é o excedente orçamental, de que também o Governo fala, excedente orçamental, que era cada vez maior. Ora, se era cada vez maior, é porque há impostos que estão a dar mais do que aquilo que era previsível. E porquê é que o IMI dá muito mais receita do que aquilo que é previsível? Primeiro, houve uma reavaliação do património. E com essa reavaliação do património, as pessoas, sem se mexerem e com a mesma taxa, começaram a pagar muito mais. Portanto, a Câmara Municipal, ou agora entender que devia mexer no IMI e baixar a taxa, segundo os valores que eu li, vai passar a taxa de 0,38 para 0,30, é um imposto que de facto mexe com as pessoas. E é bom que o faça, porque de facto a Câmara Municipal não está na sua atividade para gerar só receitas. É para gerar equilíbrio orçamental. Por isso muitos defendem que a Câmara não deve ter receitas excepcionais e que o saldo ideal é o saldo zero, é o equilíbrio entre as receitas e as despesas. Nem a Câmara ficar endividada,
nem a Câmara receber mais dinheiro do que o que necessita. E, de facto, o que se nota pelas contas da Câmara é que a Câmara está a receber muito mais dinheiro do que aquele que necessita para a atividade comum, para a atividade corrente e mesmo para a atividade de capital. E é bom que saibamos que a Câmara não recebe só o dinheiro do IMI, nem o dinheiro do IRS, nem o dinheiro do IUC. A Câmara recebe outros dinheiros. Recebe, por exemplo, o Fundo de Equilíbrio Financeiro, que são transferências do Orçamento de Estado para as autarquias e que atingem valores também muito assinaláveis. O FEF, o chamado Fundo de Equilíbrio Financeiro, é uma receita enorme que vem do Orçamento de Estado para despesas correntes e para despesas de capital. Para despesas correntes é para manter a máquina em funcionamento, para manter os ordenados a ser pagos, para manter as despesas correntes, tudo que é aquela despesa diária, luz, eletricidade, computadores, funcionários, e depois as chamadas também transferências de capital, que é outra receita que a Câmara recebe, que é o Fundo de Equilíbrio Financeiro, despesas de capital. Portanto, recebe muitas receitas e tudo a acumular é que dá orçamentos que, de facto, neste momento, são valores muito assinaláveis. Portanto, as câmaras hoje respiram todas, quase todas, grande parte, há uma minoria que não, têm muito melhor saúde financeira do que tinha há uns anos. E há câmaras mesmo que exageram. A Câmara de Lisboa tem um orçamento colossal, é uma coisa louca. A Câmara do Porto tem um orçamento colossal, mas mais câmaras, chamadas câmaras grandes, têm uma receita muito grande. A Câmara de Santo Tirso pode-se considerar uma câmara média. Mesmo assim, tem muita receita e, de facto, a descida que se anuncia de alguns impostos, ainda não temos a proposta de plano e orçamento para 2024, vamos tê-lo dentro em breve, penso que vai baixar significativamente, nomeadamente, o valor do IMI, vai ter repercussões, porque o IMI que está a ser fixado é para o ano e é cobrado em 2025. Portanto, ao tomar uma medida destas, vai ter repercussão política em 2024 e material em termos financeiros em 2025, que é o ano de eleições. Então pronto. As pessoas, quando pagarem o IMI para o ano, ainda vão pagar igual, só depois para não o outro... pagam o IMI referente a 2000, em 2024, paga-se o IMI em 2023. Ou seja, então ainda vão em pagar 2025, paga-se o IMI em 2024. Portanto, a repercussão efetiva em termos de pagamento, que é quando a gente recebe a fatura da conta do Imposto Municipal de Imóveis, só vai aparecer em ano de eleições. E é o que eu disse logo de início. Os impactos ao nível eleitoral das cargas fiscais vão ter muita repercussão. Também não é por acaso que o Governo também vai baixar o IRS, porque há eleições em 2026. Portanto, mas isto não é só em Portugal. A questão dos impostos locais não é só em Portugal. É lógico que depois há outros impostos que são muito importantes, mas que não têm tanto impacto nas famílias, nomeadamente o IRS, não tem grande impacto. A própria derrama não tem grande impacto nas empresas. As empresas pagam derrama quando têm lucros, portanto, a derrama é uma pequena proporção daquilo que são os lucros. O IMI não, o IMI tem um impacto muito, muito grande. E o IUC, pelos vistos, também vai ter. Pois. Porque se subirem, como dizem que sobem, os IUCs dos carros anteriores a 2007, como dizem que vão subir, não é uma subida de uma vez só, mas é ano a ano, e em cada ano vai subir 25 euros, o valor da receita municipal vai subir muito. Aliás, eu não tenho esses dados comparativos, nem tenho as projeções para o futuro, mas parece-me que no global, mesmo baixando a taxa do IMI de 0,38 para 0,30, eu penso que vai subir a receita global. Mas vamos ver qual é o valor do plano e orçamento e vamos ver os valores orçamentados e qual é o total. E vamos ver como é que comparamos o orçamento de 2024 com o orçamento de 2023. Só assim é que se pode ver. É lógico que a generalidade das pessoas
não liga estes pormenores, mas é desse orçamento que vai o dinheiro que sai do bolso das pessoas, que sai dos impostos, do IVA, do IRS, do IUC, da derrama, de tudo. Pois, estamos sempre a Portanto, pagar. tem um peso muito importante na vida das famílias. E como eu digo, é por isso que o Estado, no seu global, quer o Governo Central, quer as autarquias, estão a ver que vale a pena analisar este assunto com muito cuidado, mas vamos depois ver as repercussões de tudo isto. De qualquer forma, é positivo, porque ao longo dos últimos 10 anos, de facto, com saldos que foram anunciados como bons, com aparentemente boa gestão financeira, com bons resultados financeiros, não se tinha aproveitado esses resultados para se baixar os impostos. Ainda bem que o fazem agora, mais vale tarde que nunca, como diz o povo. Nós, por acaso, ainda o ano passado tínhamos falado sobre a taxa de IMI, não é? Que era anunciado como um apoio às famílias, no entanto, éramos na área metropolitana de Porto o quarto município que pagava mais valor de IMI. Por isso, Exatamente. agora, pelo menos, já vamos ter aqui uma taxa As autarquias mais estão a aceitável. corrigir um pouco a trajetória, porque as autarquias têm um mínimo e um máximo. 0,30, 0,50. Mínimo 0,30, máximo 0,50. Muitas das autarquias em todo o país está próximas de 0,50. E, portanto, agora havendo tanta receita, subindo tanta receita, o valor patrimonial dos imóveis a crescer, a taxa cobrada é maior, pode-se descer um bocadinho e vale a pena porque os orçamentos não caem. Os orçamentos municipais, eu quase que arriscaria a dizer que o orçamento municipal não vai descer por causa da descida da taxa do IMI. Pois, se calhar nem sofremos alterações, não é? Avançando, mais uma vez, vamos pegar no tema da desagregação das freguesias. Em 2013 foram feitas 884 agregações, resultado da Lei Relvas. Passados 10 anos, um quinto das freguesias mostrou vontade de se desagregar. Em Santo Tirso, de 24 freguesias, passámos a 14 e, embora algumas tenham demonstrado vontade para voltar a ser independentes, nenhum pedido seguiu para a Assembleia da República, sendo quase um tema tabu no Conselho. Que opina sobre este tema? Ora bem, eu sempre fui altamente desfavorável à fusão das freguesias. Aliás, em 2012 e 2013, andei mesmo pelas freguesias a desenvolver uma campanha contra a lei que foi a chamada Lei Relvas, da autoria de Passos Coelho e de Paulo Portas, da coligação PSD e CDS-PP. Portanto, penso que não houve lucro nenhum para as populações das freguesias que acabaram. Porque diziam, mentirosamente, que depois da fusão que as freguesias iam continuar. Não. Só continuou a união de freguesias. Já não existe a freguesia de Burgães, a freguesia de São Miguel de Couto, a freguesia de Santa Cristina do Couto e a freguesia de Santo Tirso. O que existe é a união de freguesias que só tem um presidente de junta, que só tem uma junta de freguesia e só tem uma assembleia de freguesia. Enquanto de antes, cada uma das freguesias que eu falei tinha um presidente de junta para São Miguel de Couto, outro para Santa Cristina do Couto, outro para Burgães e outro para Santo Tirso. E havia também assembleias de freguesia e juntas de freguesia. Agora existe só um órgão. E a sede da União de Freguesias de Santo Tirso, estou a falar num exemplo, porque Santo Tirso de 4 passou para uma. O Conselho de 24 passou para 14. E eu pergunto, um morador de Burgães, que mora lá em cima, como é que se chama, lá para cima, no limite da freguesia, com a Assunção já... Para São João de Carvalhinho, não? Não é, sim, no São João de Carvalhinho, isso... para tratar de um assunto que tratava ali próximo, na antiga sede da Junta de Freguesia de Burgães, onde é que tem tratado o assunto? Se o assunto for mesmo importante. E se quiser falar com o Presidente de Junta a pedir uma obra, ou se quiser resolver um problema social, ou isso, onde é que vai tratar o assunto? Vai resolver com o Executivo da Junta? Pois, não sei, algumas acabam por Uma ou funcionar outra alguns pode dias, resolver um não é? ou outro problema, mas a importância que a sede de junta tinha, a de Burgães, que é bem dotado de uma boa junta de freguesia, antiga, a de São Miguel de Couto, a de Santa Cristina do Couto. O próprio Presidente da Junta tenta colmatar isto. Eu sei que o Jorge Gomes, às vezes, vai trabalhar para Santa Cristina,
mas ele não pode ir trabalhar um dia para cada uma das juntas. Porque o Jorge Gomes está o tempo inteiro, não é? Os outros não. Nem me venham com a história de que a diminuição do número de freguesias reduziu a despesa das freguesias. É diminuta a redução de despesa que houve para 4.000 e tal freguesias. O número de agregações foram 800, mas o número de freguesias foram 1.000 e tal que desapareceram. Dizem que o Estado português, com isso, que lucrou 16 milhões de euros. O que é isso para 4.300 ou 4.000 freguesias? Só o orçamento da Câmara de Santo Tirso tem mais de 60 milhões. Agora, os 16 milhões são pequenas coisas no valor do país todo. Portanto, eu não vejo. A proximidade diminuiu. A geografia, a história, as paróquias continuam a existir. Pois, agora há mais paróquias que freguesias. Exato. Há 24 paróquias e há 14 freguesias. Não há um para cada paróquia. Há 24 paróquias. A paróquia de São Miguel de Couto existe. A paróquia de Santa Cristina existe. A paróquia de Burgães existe. A paróquia de Santiço existe. Aliás, Santiço até tem fontiscos também. A igreja também já faz a agregação, não é? Que já um padre dá para... Não, porque não há padres. O grande problema é esse, é não haver padres. Se não havia, tomara a igreja ter a possibilidade, e tem de haver grandes alterações, não vou ir por aí, mas possivelmente quem está à frente das paróquias, possivelmente daqui a 10 anos já não será assim. Aliás, nota-se que o Papa Francisco está claramente com ideias muito avançadas, que têm toda a legitimidade, que já existem em outras igrejas. A Igreja Católica defende que só homens é que podem ser padres. Há outras igrejas onde as mulheres também estão à frente das correspondentes às paróquias. Portanto, mas nas juntas acabou-se. Terminou. A pessoa, se quiser tratar de um assunto no Além Rio, onde há 4 freguesias também, Areias, Lama, Palmeira, Sequeiró, é também uma distância muito grande. Já viram a distância que vai da ponta da Palmeira a Sequeiró, que fica no limite com o centro de Famalicão, Landim? Também é muito grande. Não, a freguesia é muito grande. A própria freguesia, que é uma vila, a vila de Nova do Campo, São Martinho do Campo, tem 3 freguesias grandes. Na década de 60, o governo de então criou uma nova freguesia que se separou de São Martinho, foi São Salvador do Campo. E nós, no século XXI, fomos alterar e fundir freguesias que eram separadas. A freguesia de São Mamede de Negreiros é enorme. A freguesia é enorme em área, em população. Portanto, eu sempre defendi. Aliás, era eu, e digo mais, praticamente todos os presidentes de junta não eram a favor da fusão. Aliás, muitos deles, e alguns são hoje presidentes de junta de uniões de freguesia, foram às manifestações em Lisboa contra a fusão das freguesias. Eu podia dizer nomes, mas não vale a pena. Alguns ainda estão no ativo. Pois, a verdade é que agora, na hora de mostrar a possibilidade de voltar a desagregar... Isso é outra questão. Não é? Embora houvesse vontade de algumas pessoas, não foi feito nada. Nota-se na relação com as pessoas que há freguesias que ficam tristes por não ter o seu presidente de junta mais próximo. Houve mesmo freguesias antigas que queriam voltar a ser freguesias. Recordo-me o caso de Refojos. Houve um referendo, entre aspas, houve um abaixo-assinado feito. Mesmo em São Martinho também houve essas movimentações. Mas também é preciso que o poder político apoie essas iniciativas. E temos de dizer claramente que o Executivo Camarário não apoiou essas iniciativas. Esta é que é a grande realidade. Por outro lado, há outro problema. Porquê é que não houve mais freguesias a pedir a reversão, a voltar ao antigamente? Porque a nova lei de criação de freguesias é uma lei muito restritiva. Obriga a que as freguesias tenham tanta coisa, que é uma forma de impedir que as próprias freguesias se candidatem. Aí a culpa não é do Executivo Camarário, aí a culpa é da Assembleia da República, que fez aprovar uma lei, e até digo mais, este governo, presidido por António Costa,
é que apertou tudo para não haver mais a reversão de freguesias. Porque se fosse uma lei como devia ser, havia muito mais freguesias a querer reverter. E depois há outro processo, é que isto está a demorar um tempo enorme. Porque eu já ouço falar da reversão das freguesias, portanto, voltaram antigamente, desde que o governo foi eleito em 2015. Já passaram 8 anos. E eu pergunto, porquê é que são criadas tantas dificuldades? Tem medo que o poder local tenha mais representantes, que tenha mais membros na Assembleia Municipal? É preciso que nos lembremos que, além do mais, os presidentes de junta de freguesia tinham assento e têm na Assembleia Municipal. Nós também perdemos muitos elementos na Assembleia Municipal porque perdemos presidente de junta. 10. Entende? E depois o número de deputados à Assembleia Municipal era mais um que o número de presidentes de junta. De onde o que dava? Dava que a Assembleia Municipal tinha uma representatividade muito grande, mesmo a nível local. Porque ao todo era mais de 50, era 51. Aqui, 24 mais 25. 49, desculpe. Percebe? Agora são muito menos. Agora são 14 e acho que são 15. Portanto, são 29. Quase passou para metade. Portanto, e não é bom que os representantes eleitos, que não têm ordenados, têm umas pequenas senhas diminutas, a não ser os casos das freguesias muito grandes que tenham um salário o tempo inteiro, não é bom que haja representantes locais que nos representem na Assembleia Municipal para aí também escrutinarem a atividade da Câmara Municipal, para suscitarem, para apresentarem propostas. Portanto, eu sempre fui adepto de que as freguesias estejam como estavam, cada um tinha a sua identidade física, a identidade religiosa, a identidade social, a identidade económica, e é assim que eu acho que devia continuar. Mas não vejo grande vontade política de que isso aconteça. Em Santo Tirso, pelo menos, acho que não vai mudar nada. Olha, que ao lado na Trofa, reverteram. Pois. Pelo menos foi aprovada a reversão, depois voltou para trás. Por exemplo, Matosinhos, em Passos Ferreira, querem voltar todo ao início. Há muitos concelhos onde houve uma grande alteração e não houve mais porque, de facto, criaram muitas dificuldades com a nova lei. Falando agora sobre o tema trânsito, muitas são as queixas das pessoas que tentam entrar na cidade vindo da zona de Além-Rio. O trânsito está caótico e nas chamadas horas de ponta são muitos os acessos à cidade que ficam completamente entupidos. É verdade que na entrada que vem de Além-Rio é uma situação, esperamos que provisória, não é devido às obras, mas em outros sítios da cidade, onde já não existem obras, o caos é semelhante. O que é que se passa nesta cidade? Às vezes parece que há mais carros de pessoas. Ora bem, estas obras estão a originar o caos atual no trânsito, nomeadamente junto à igreja e na rotunda do Albino Sousa Cruz, na Avenida Sousa Cruz, na Rua Fernando Apires Lima, que é a rua da Escola Industrial e da Escola São Rosendo. Essas obras começaram há muito tempo. Elas começaram antes das eleições, portanto, começaram em 2021, julgo que em maio, junho. E a programação era que no ano seguinte, 2022, um ano isso estava tudo terminado. As obras da Rua Fernando Pires Lima, da chamada antiga Escola Industrial, a Tomás Pelaio, e da São Rosendo, adiaram-se e prejudicaram muitas pessoas, nomeadamente as pessoas que moram no lado de São Bento da Batalha. Eu moro lá, portanto fui vítima. E continuo a ser vítima, atenção. Porque, entretanto, isto tem de ser as ruas. Torno a repetir que o perfil transversal diminuiu muito. Alargaram muito os passeios. Não sei com que interesse. Porque não circula tanta gente que justifique tal largura de passeios. E então, alargaram, por exemplo, a Avenida Sousa Cruz, os passeios, para quê? Se lá circula muito pouca gente a pé. Se calhar é para estreiteceram os arruamentos, prejudicando muito o tráfego, nomeadamente de autocarros. E é preciso ver-se que, à frente da Escola de São Rosendo e à frente da Tomás Pelaio, circulam diariamente, eu diria que, centenas de autocarros. Quando aqueles autocarros se cruzam uns pelos outros, só estando lá e vendo. O cuidado com que os motoristas, coitados, passam uns pelos outros, porque senão partem os espelhos.
Pois. Isto já tem sucedido. Se calhar alguns já se rejeitam a vir passar. Não havia necessidade. Bastava ali terem alargado meio metro para cada lado e a coisa ficava resolvida. Não era preciso Estreito de Ser Santo, nem na Avenida Sousa Cruz. A Avenida Sousa Cruz, quem circula de cima para baixo, parece um funil. Ali na zona do semáforo está larga. Vamos para baixo para o Sousa Cruz. A funila. E outra coisa, tudo que era estacionamento, bem, né? Quer na Fernando Pires Lima, quer no Albino de Sousa Cruz, quer no Parque Dona Maria II, onde retiraram praticamente metade do estacionamento no parque. Sem necessidade nenhuma. Para que é que alargaram aquele passeio no Parque Dona Maria II, quando ali o tráfego também de pessoas não é muito? Quando existe ali a loja do cidadão e é preciso haver mais estacionamento ainda. E eu alerto uma coisa, é que está a suceder atualmente com o estacionamento de Santo Tirso, vai piorar muito. Quando começarem as obras da Feira de Santo Tirso, não vai ser aquele pequeno parque na Rua Carneiro Pacheco, como estão agora a fazer, que leva 90 automóveis, que vai resolver o problema. Porque o Parque da Feira leva centenas de automóveis. E está todos os dias cheio. E reparem, o parque atrás da Câmara, paga-se 24 horas por dia e aos fins de semana. Portanto, não é solução. O parque, o de baixo. O de cima, nem chega para os funcionários. Muito menos para a população. Quem quiser vir a Santo Tirso vai mesmo pagar. É que não duvido, vai mesmo pagar. Não vão ser os parques da Carneiro Pacheco e da Sousa Cruz, que lá estão, que vão resolver o problema da cidade. Portanto, preparem-se, porque a seguir às obras que estão em curso, que estão a causar os problemas de trânsito, outros problemas seguirão em termos de trânsito. Agora, o que neste momento se está a verificar, e as queixas são imensas, é como a Sílvia diz, é a entrada da cidade para quem vem do lado de Famalicão, pela Avenida do Operário Têxtil, e passa em frente à fábrica, antiga fábrica, à fábrica de Santo Tirso, e entope tudo ali. Tal como entope a Rua da Indústria nas saídas para a Avenida Panorâmica, e tal como entope, se é total, a Avenida Soeiro Mendes da Maia, ou a Rua Soeiro Mendes da Maia, e a Avenida Unisco Diniz. A Soeiro Mendes da Maia é que vai da Rotunda do Albino, como se chama, para a igreja. A outra é que passa em frente ao museu. Portanto, e porquê é que o trânsito tem barrila todo? Porque andam a fazer as obras. E digo, as obras estão agora a decorrer. As árvores já foram cortadas há um ano. Eu pergunto, por que demorou tanto tempo? Porquê é que demorou tanto tempo? E pergunto outra vez, porque é que foram cortadas as árvores todas que estavam com os caules intactos, que era preciso fazer-lhe os arraios, umas podas, e estava o assunto todo resolvido. Porquê? Até porque se calhar com aqueles passeios tão largos... Olha, e já agora outra pergunta. Porquê é que tiraram os candeeiros da Avenida de Sousa Cruz, que eram candeeiros de grande nível, ficaram caros, lembro perfeitamente disso, e porquê é que foram substituídos por outros muito mais fracos? E já agora o que é que aconteceu aos candeeiros antigos? Por onde foram? Que estavam lá também, ainda lá estão na avenida. Os que lá estão eram os antigos, estavam lá há 15, 20 anos, e qual era o problema? Iluminavam bem. Eram candeeiros de alto nível. Mas agora, o que se está a passar junto à igreja, na rotunda, assim, primeiro, não entendo porque é que alteraram a rotunda. A rotunda estava uma cota, circulava-se lá muito bem naquela rotunda, não alteraram a dimensão, passaram-na mais para baixo e subiram uma cota. Foi obrigado a subir as cotas das guias laterais. E o pavimento está ali com uma buracada que não há carro que consiga passar ali. Os carros ali param. Eu pergunto, porquê é que não utilizam material próprio para tapar aqueles buracos, nem que seja provisoriamente? O chamado tuvenão. Porquê é que não utilizam tuvenão, nivelar aquilo, cilindrar e vão trabalhando assim? Não. É lógico, com esta chuva toda, com os problemas, chega-se ali e dá-se cabo dos pneus, dá-se cabo das jantes, dá-se cabo dos amortecedores, dá-se cabo dos carros. Isso paga-se depois nas oficinas. E, portanto, o grande encravamento que está a haver, e agora a arruar serenamente sobre o que vai acontecer, cortaram a Avenida da Ponte dos Plátanos. Cortaram-na. Dizem-me que vai passar a sentido único. Eu penso que vai ser outro grande erro, na minha opinião. Mas vai, porque já estão a alargar até o passeio. Ainda não vi, tenho de ver nos carros, porque eu estou mesmo a ver as pessoas que moram para lá da ponte, que querem ir para um lado ou para o outro, que vão ser obrigados a dar quilómetros de volta para ir ao sítio, não é? Eu não sei em que sentido, qual é o sentido escolhido, o sentido único. Há haver sentido único. Digo, tudo isto traz nos últimos quase 3 anos
uma situação que é caótica para a cidade. E depois, como entope lá embaixo, esse entupimento entope a Avenida Sousa Cruz, entope em frente ao Tribunal e entope o centro da cidade, entope a zona da rua José Cardoso Miranda em frente à Câmara Municipal e andamos nisto. O trânsito chega à rotunda Louroçai, o trânsito que vem Da entrada na cidade. Exatamente. E porquê? Tudo provocado por obras que demoram eternidades e, quanto a mim, na minha opinião, podiam ser feitas de outra maneira, nomeadamente na utilização da largura das vias, a chamada perfil transversal. O perfil transversal tem de se ter muito cuidado, o perfil transversal. E, por outro lado, também, como está a diminuir o número de estacionamento livre, isso mais problemas causa. Porque as pessoas que vêm trabalhar não têm possibilidade de suportar o custo diário dos parcómetros e comprarem cartões ou isso, para aguentarem todo dia o carro lá, não é? Portanto, eu acho que é um problema que a Câmara tem de ver, porque agora os protestos são de facto muitos. E agora vamos nos aproximar do Natal, não sei o que vai ser, não é? Já estamos no mês de novembro, já estão aí a montar as festas de Natal, e digo um à parte, se há tanto dinheiro para gastar nas festividades de Natal, as últimas adjudicações para a festividade são na ordem dos quase 280 mil euros, é porque há dinheiro. Havendo dinheiro, pode-se fazer as coisas bem feitas. Pois, e também falando ali ao pé do Tribunal, que até já foi também um assunto abordado na Assembleia Municipal, aquela mudança que fizeram ali também do trânsito. Isso, a mudança pior foi terem cortado o trânsito da Avenida de São Rosendo, que impede a chegada das ambulâncias muito mais rapidamente ao hospital e impede a saída das ambulâncias do hospital para outros hospitais, nomeadamente para Famalicão, para o Porto e para Braga. Isso é outra história que nunca compreendi. Gastaram ali uma fortuna, um empedrado. É bom para os peões, mas, de facto, para todo o trânsito que vem do lado do Estado Tircense, que vem da Ponte Velha, que vem mesmo da feira, chega ali em top todo. O que é que isso dá? Dá com que o trânsito tem de ir todo pela Carneiro Pacheco, passa em frente ao Lar da Feira e depois, para entrar na Avenida Sousa Cruz, é o caos. Das 8 da manhã às 9h30 é o caos. Das 6 horas, 5h30 às 7 horas é o caos. Ainda para além daquelas pessoas que vão dar a volta ao carro ao pé dos bombeiros amarelos porque querem virar e não conseguem ao pé do tribunal, estão proibidas de virar. Voltam à esquerda e essa manobra não pode ser feita. Pois, não é? Por isso é ilegal. Que também não se entende muito bem porque é que fizeram essa alteração ao trânsito. Usar uma rapidez e isso às vezes pode ser perigoso, pode dar origem a acidentes. Por isso, se calhar, era urgente um estudo ao trânsito da cidade para tentar resolver aqui vários problemas. Sim, valeria a pena fazer um estudo global ao trânsito da cidade para ver que soluções deviam ser adotadas para melhorar o trânsito. E algumas soluções técnicas adotadas em cruzamentos, nomeadamente aquela solução junto ao Tribunal, a impedir que os carros se dirijam agora para a zona do Mercadona, que é uma zona com muito movimento, o Mercadona, o McDonald's e tudo, aquela obrigatoriedade de virar à direita e atirar o trânsito todo para a Avenida de Sousa Cruz, para quem vai do centro, não se percebe aquilo. Pois, voltar à esquerda nos cruzamentos, o seguir em frente, tem prioridade que se apresentar pela direita aos semáforos e a lei da prioridade. É muito simples. Sim, eu acho que se calhar ali resolvia-se com uma alteração ao semáforo, não sei, mudar como era antigamente. O semáforo está bem, o que ficou mal foram os desenhos no chão que impediram que o carro se ergue em frente, mesmo para ir para o hospital. Um carro que venha do centro da cidade, da Praça Conde São Bento, e quer ir para o hospital, ali tem obrigado a voltar à direita. Depois vai por lá abaixo, vai até ao cruzamento de semáforos, lá embaixo com a Carneiro Pacheco, é obrigado a ir pela Carneiro Pacheco, depois sobe a José Bento Correia, vai para o hospital, anda aí mais 1,5 km ou 2 sem necessidade nenhuma. Quando era só ir em frente, não é? É simples. Mas pronto. Vamos aguardar por melhores dias no trânsito. Exatamente. As sugestões estão dadas. Quem decide, decide. Claro. E nós também temos direito à opinião, não é? Às vezes a nossa opinião... Quando acabarem finalmente as obras todas de centro, que seja tudo melhor. Vamos ver, vamos ver. Por fim, vamos dar os parabéns ao Armindo Araújo pelo título de campeão nacional de todo o terreno na categoria T3. Estreou-se nesta competição e mesmo depois da infelicidade do início da época, não desistiu, conseguiu chegar ao título. Mais uma vez, prova o campeão que é e o orgulho para todos os tircenses. Sim, o Armindo teve um acidente brutal. Eu quando vi o acidente nas filmagens, ainda hoje não sei como é que ele conseguiu sobreviver. Aliás, lembram-se que no dia em que ele foi acidentado, acho que ele foi para o Hospital de Chaves, de início havia muita apreensão, felizmente que a equipe médica tratou bem dele e ele ao fim de algum tempo conseguiu recuperar, mas com isso perdeu provas.
e ao perder provas perdeu pontos. E ele depois, no fim, ainda consegue ser campeão de todo terreno. É, de facto, um grande campeão. No ano da estreia que ele Mas eu vez. não admiro nada desse resultado, porque eu vi coisa que alguns não tiveram a facilidade de ver. Vi o Armindo ser campeão mundial de rallies em PWRC. Eu vi ser campeão no Algarve e vi-o correr a nível mundial num rally que acompanhei particularmente na Grécia. Portanto, eu conheço muito bem o nível mundial do Armindo. É pena que o Armindo não tenha menos 20 anos, que ele seria de certeza campeão mundial, não em PWRC, mas em WRC. Seria um dos grandes líderes do mundo. Aliás, há de reparar que o campeão mundial em WRC é um miúdo de 20 e poucos anos. É lógico quando são mais jovens, mas o Armindo, com a idade que tem um espírito combativo, um espírito, vá lá, de vencedor, que é uma coisa. Eu acompanhei muito a carreira dele desde praticamente que lhe atribuí a primeira medalha de mérito desportivo, julgo que foi em 2000, quando ele ganhou o primeiro campeonato em Portugal, e de facto com carros que não valiam nenhum. Atenção, ele agora corre em carretos mais ou menos bons, mas ele nunca correu com carros como correm alguns dos condutores mundiais. O Armindo é de facto um fenómeno mundial. E em Portugal, não me admira nada que ele ganhe, continua a ganhar campeonatos nacionais. E claro, continua a ser o nosso orgulho. Exatamente. Bem, ficamos por aqui hoje. Regressamos então daqui por 15 dias com mais assuntos da atualidade a Santirce. Boa tarde. Boa tarde.